Muito bem, que Deus abençoe a todos os que assistem esse vídeo no canal Obreiro Fausto Machado. Vamos para Marcos, capítulo 4. Parábola do semeador. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Ele lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Muito bem, essa passagem aqui é muito conhecida, e fala de 4 tipos de terreno. 4 situações onde a semente ela pode cair, né? E por que situações? Porque quando eu digo essa situação é porque a situação ela pode ser mudada, né? Então tem pessoas que estão de uma certa forma, mas pode mudar para outra, dependendo da atitude dela. E eu vou tentar explicar a vocês para que haja uma compreensão do que eu estou querendo falar. Muito bem, o semeador saiu a semear. Quem é o semeador? Né? Nesse momento aqui, o semeador estava sendo o Senhor Jesus. Mas todos aqueles que pregam a palavra, que ensinam a palavra, né? Que servem ao Senhor Deus, a sua boca, né? Para poder propagar o evangelho, esse é aquele que está semeando. E Jesus compara essa parábola porque naquele tempo existia muito esse trabalho de semear, né, no povo de Israel. Um dos trabalhos mais conhecidos, mais praticados naquele tempo era o de semear, né? Então eles já tinham noção do que era uma boa semeadura, né? Eles tinham noção do que era uma produção farta. Então, e também tinha noção de quando a produção não era tão boa, né? Então ele faz esse comparativo para que as pessoas seja mais fácil acesso às pessoas e elas entendam melhor o significado, né? Porque a vontade do Senhor Jesus é que fique bem claro e bem fácil de compreender. Tanto é que depois ele até dá uma explicação melhor aos seus discípulos, aos mais chegados, né? Então a vontade do Senhor Jesus é que seja a compreensão bem fácil para que todos entrem no reino de Deus, né? Tendo em vista que já existe o problema do terreno alguns terrenos ser difícil da semente entrar. Imagina piorar mais a situação com uma linguagem difícil de entendimento. Então ele usou aqui esse paralelo, né? Essa comparação para que seja fácil o entendimento das pessoas. E como está dizendo aqui, ó, que ele estava ensinando junto ao mar e ajuntou-se ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco, né? Ou seja, dali do barco, sabe que no mar o vento é forte, correto? Então, esse barco aqui dá sobre o mar, né? E toda a multidão estava em terra junto do mar, então estavam bem próximos. Então o Senhor Jesus estava num barco para ficar bem alto, para ficar de visível acesso. E a informação visual também conta muito para a pregação do evangelho. E ali ele devia estar a favor do vento, né? Para que a voz dele fosse mais longe, porque naquele tempo não existia microfone, essas soluções de áudio que nós temos hoje,
para pregar o evangelho. Então, ele usava os meios que ele podia. Então, muito bem. Aí ele diz a primeira terra, tá? Vamos lá. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves dos céus e a comeram. Quer dizer, a semente não caiu nem na terra, nem no caminho, caiu junto ao caminho. Caiu assim, como se tivesse mesmo desconsiderada. O que é... Qual é essa pessoa? Ele está tratando aqui de pessoas, né? Ele quer que a semente entre nas pessoas. Então, o que é essa primeira pessoa? Vamos lá, essa pessoa está ouvindo. Então, onde é que a pessoa normalmente está? Normalmente está na igreja, normalmente está sentada no banco, né? Na cadeira, ouvindo a pregação. Só que nesse momento, essa pessoa, ela está tão desligada, tão sem dar nenhum valor à pregação, né? Mas por que essa pessoa está assim? Né? Por que ela está nessa situação tão desligada, tão desatenta, tão descuidada, sabe? Tão, como a parábola diz, né? Nécia, né? Tá imprudente, né? Tá considerando a palavra assim, dessa forma. É quando a pessoa está na igreja e está com o celular na mão. Quando a pessoa está na igreja, está com o neném no colo, né? Quando a pessoa está na igreja e está conversando enquanto o pastor prega. Exatamente isso. Exatamente essas pessoas, né? Essas pessoas, a Bíblia diz que logo o diabo arrebata, né? Quando o Senhor Jesus fala assim, e vieram as aves do céu e a comeram, né? Ou seja, a palavra nem entrou nela. Não entrou nessa pessoa. E logo veio o diabo e tira essa palavra dela. Então aqui você vê que, além dela não permitir que a palavra entre nela, ela tem o diabo. Então essa terra aqui nem cai na terra, cai à beira do caminho e ainda tem o diabo, né? Que está ali e tira essa palavra dela. Ou seja, ela entrou na reunião, saiu da reunião e não mudou nada. É aquela pessoa que você perguntar o que o pastor pregou. Ela vai dizer, poxa, eu não lembro. Porque ela ficou com a cabeça no celular, na mensagem que ia receber, no telefonema que podia receber. Ficou olhando para o lado, para as pessoas, admirando o local, mas não prestou atenção na palavra de Deus. Então essa aqui é a primeira pessoa. A segunda pessoa. A outra, a semente, né? Outra semente caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Quem é essa pessoa aqui agora? Né? Vê que nasceu, né? Essa semente, ela caiu e nasceu logo. Porque tinha aquele pouquinho de terra sobre os pedregais, né? E nasceu logo. Mas o que aconteceu? Saindo o sol, essa semente logo secou, né? Queimou, porque não tinha raiz, secou-se. O que é a raiz? O que é a raiz numa árvore, né? Para que serve a raiz? A raiz, todo mundo sabe que ela está abaixo, está para baixo da terra, né? E vai buscando as suas profundezas, vai ganhando espaço lá para baixo. Para quê? Para buscar os nutrientes, né? Buscar o líquido, né? Para poder sobreviver. E uma coisa importante que também ela serve é porque, se batendo um vento forte naquela árvore, ela não é arrancada, né? A raiz, por estar bem profunda, segura aquela árvore. Talvez até os galhos quebrem, né? Perca suas folhas, é jogada para um lado e para o outro por causa dos ventos rígidos. Porém, ela não sai do lugar. Não é assim? A raiz lá embaixo, no profundo, segura aquela árvore para ela não voar, para ela não sair do local que ela está, ser arrancada do local que ela está.
Então o vento ele vem e bate em todas, né? Assim, mas você vê que uma outra árvore ela sai do lugar, ela é arrancada. Mas aquela que tem raiz bem profunda, essa permanece. Então aqui o Senhor Jesus diz que saindo o sol, queimou-se e porque não tinha raiz secou-se. O que o Senhor Jesus diz aqui sobre o sol? Está aqui no versículo 16, né? Mas não tem raiz em si, quer dizer, dia 16. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporários. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Quer dizer, aquela pessoa que está na igreja, ela está na fé. Sai da igreja, ela já não está mais na fé. Essas são muito fáceis de ser arrebatadas, né? Cresce logo a semente, já nasce fruto, ela fala que é da fé, que ela está com Deus e tal. Mas quando ela está numa outra situação, aonde vem o calor, vem a tribulação, vem a perseguição, vem os ventos fortes, ali ela já se escandaliza, ela já muda de opinião, já está contrária à fé, já, sabe, joga a fé de lado, é rápido. Essa daí é de rápida duração, não permanece muito tempo, infelizmente. E quando a gente vê dentro da igreja, tá na fé, daqui a pouco tu tá vendo ela, cadê fulano, cadê ciclano? Quando vai ver, perdeu a fé. Já tá novamente com aquele outro pensamento, já mudou totalmente, né? Parece até um camaleão, né? Só que aí o vento já levou, não é assim? Por isso é importante de você ter raízes, né, na palavra de Deus. E as tribulações, as guerras, as perseguições vêm para nos fortalecer. Ela não vem para nos arrancar. Nesse momento é para você estar firme. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Você tem que estar firme, tá bom? Para que isso não aconteça com você, tá legal? Agora vamos para o terceiro terreno, a terceira terra, né? A terceira pessoa. E outra caiu entre espinhos. E crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. Muito bem. Essa aqui é a terceira terra, né? A terceira pessoa. Quer dizer, a palavra está competindo com os espinhos. Está crescendo junto com os espinhos, né? Só que nesse momento aqui, o espinho sempre prevalece. Correto? Vamos ver o que o Senhor Jesus fala que é esses espinhos? Muito bem. E outros são os que recebem a semente entre os espinhos. É o versículo 18. Os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Está aqui, pessoal, um exemplo que é possível matar a palavra de Deus, né, dentro da pessoa. É possível matar, perder a palavra. A palavra entrou dentro de você, mas de repente entrou junto dentro de você preocupações com esse mundo, né? Cuidados com esse mundo. O Senhor Jesus falou assim, ó, não vos preocupeis com coisa alguma, com o que há de comer, com o que há de vestir, né? Examinai, olhai os lírios do campo que não semeiam, né? Que não trabalham. Porém, nem Salomão se vestiu em toda a sua glória como os lírios. Observar os pássaros do céu, né? O Senhor Jesus pede nessa passagem para que você não se preocupe. Não temais, povo, porque todos os fios da cabeça estão contados, né? Quer dizer, Deus tem cuidado de nós. Então esse pensamento tem que estar em nós, para que os pensamentos, as preocupações, né, as riquezas desse mundo, os interesses, né, desse mundo não venham entrar em nós, se tornar um espinho, esse espinho crescer junto com a palavra e sufocar a palavra. Esse é o terceiro terreno, a terceira pessoa, né, que deixa
as coisas do mundo, né? Que deixa você lembra também, só para a gente ter um melhor entendimento, de Marta e de Maria? Quer dizer, Marta, ela estava ali atarefada, fazendo as coisas de casa, limpando, lavando, cozinhando, enquanto Maria estava aquedada aos pés do Senhor Jesus, ouvindo, né, os ensinamentos. E ali, naquela preocupação toda de Marta, ela ainda vira para o Senhor Jesus achando que estava totalmente certa, né? Talvez naquele tempo as mulheres pensavam que tinha que ser assim para mostrar que eram grandes mulheres, não sei. Por causa o que levou ela a tomar aquela atitude. Porém, ela pede até o Senhor Jesus falando: poxa, você não está vendo aqui que eu estou trabalhando enquanto Maria está aí parada? Pô, pede para ela me ajudar. Então ali as preocupações que ela estava tendo estavam tirando ela do mais importante, né? Olha quem estava dentro da casa dela. Ela não estava nem enxergando isso, que o próprio Senhor Jesus, o Messias, estava dentro da casa dela ensinando. Olha que prazer, né? Olha que coisa importante, olha que maravilha estava acontecendo naquela hora. Mas ela, por causa das preocupações, ela não percebeu a visita que ela tinha recebido. Ela não percebeu a palavra que ela estava ouvindo. Por quê? Os espinhos estavam sufocando aquilo ali. Então, se os espinhos estão sufocando a palavra de Deus, cabe a você arrancar esses espinhos. É doído? É doído. Mas vai valer a tua salvação. Tá bom? Muito bem. Agora a quarta terra, né? Estamos na quarta, que é a melhor de todas e que eu desejo que você e eu, todos nós, sejamos essa terra. Muito bem. E está escrito no capítulo 4, versículo 8. Outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. Tu viu que aqui não teve nenhum problema. Não tinha espinhos. Não teve os pedregais, né? Não teve as rochas que aquela semente caiu. Não teve os pássaros do diabo para roubar na beira do caminho. Não teve nada. Estava limpa, estava ok. Então ali, aquela semente deu fruto e produziu. Chegou aonde Deus queria. Muito bem. Ótima terra, né? Agora, o que faz uma pessoa ter essa terra e as outras não? Será que essa pessoa aqui da quarta terra é melhor que as outras da primeira, segunda e terceira terra? Obviamente que não. Então você vê que é individual isso. A salvação é individual. Cada um toma a atitude que achar melhor, né? Por exemplo, o da primeira terra, que chega com celular, que chega com a criança, que dá atenção a outras coisas, na hora da palavra não presta atenção. Por que ela não faz diferente? Porque quando ela for ouvir a palavra, ela não desliga o celular. É ou não é? Ela não deixa a criança dela com alguém. É ou não é? Ela, em vez de prestar atenção nas coisas, ela não foca na palavra. Sim ou não? Olha como é que ela já está se fazendo uma boa terra. Então você vê que depende dela, da atitude dela. Você lembra da parábola dos talentos? Quando um recebe 10 talentos, a Bíblia diz que logo ele sai para multiplicar mais, para ganhar mais talento. Ou seja, ele sai. Não foi Deus que fez ele sair, não. Ele recebe 10 talentos de acordo com sua capacidade. O que ele faz? E a Bíblia diz que ele sai para desenvolver os talentos. Quer dizer, depende dele. Enquanto aquele outro esconde o talento. Atitude, quer dizer, atitude boas, atitude mais. Então o Senhor Jesus diz: servo bom e fiel. Então você vê que ele diz assim: não é só ser fiel, tem que ser bom, né?
não é só ser bom, também tem que ser fiel. Então as duas coisas andam juntas. Então depende da pessoa a mudança. Eu quero ser uma terra boa. Então você não pode chegar diante da palavra como qualquer um. Você tem que chegar, não, eu vou prestar atenção. O diabo não vai tirar minha atenção. Não, eu vou ser uma pessoa de raiz. Haja o que houver, eu vou ficar na presença de Deus. Eu vou guardar a palavra. A outra diz, não, eu não vou deixar que os problemas que eu tenho, os interesses que eu tenho, a glória desse mundo, não vou deixar que os espinhos, não vou deixar que os interesses, as riquezas venham me contaminar, venham tomar o lugar da palavra dentro de mim. Não. Então essa luta, a Bíblia diz, né, tomai o escudo da fé. Então essa luta, o escudo da fé, a armadura da justiça, depende de você. Depende de você. Você pode sim ser uma terra boa, você. Não é Deus que vai fazer você ter a terra boa. Deus vai te dar a semente. E Ele quer entrar dentro de você com essa semente e produzir bons frutos para que você seja um testemunho dele. Porque a mudança da tua vida vai trazer testemunho para Ele. As pessoas vão ver essa mudança. Então você tem que ir até o final. Tem que produzir a 30, a 60, né? A 100 por 1. O melhor de tudo é a 100 por 1, que é a melhor produção. Então, veja bem como você está se comportando. Veja bem como você trata quando recebe a palavra. O que você faz quando recebe essa palavra. Não deixe essa palavra sair de você. Não deixe essa palavra ser sufocada. Não deixe essa palavra cair entre as pedras. E dar aquele ânimo momentâneo, mas logo em seguida você já está desanimado e já está abandonando tudo. Então guarde bem a palavra. Porque ela é quem vai salvar você. Ela quem, além de salvar você, vai salvar toda a tua família. Então guarda essa palavra. Não deixe os males desse mundo te enganar. Não deixa nada tirar a palavra de dentro de você. Para que aí sim você arrebente. Que aí você dê bastante fruto. Então se agarre. Abraça a palavra. Se envolva com a palavra. Ame a palavra. O salmista disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ou seja, na escuridão que eu tenho, quando eu caminho na tua palavra, meu caminho se ilumina. Eu consigo enxergar onde eu estou andando, o que eu estou pisando, aonde eu estou indo. E sem a palavra você fica cego. Sem a palavra é só escuridão. Tudo se apaga. Então, obedeça a palavra, ame a palavra, ande na palavra. Está aqui, ó, a justiça de Deus. O Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui está o caminho, a verdade e a vida. Tá legal? Que essa palavra te abençoe. E que você lute, faça de tudo. Se esmere. A Bíblia diz, contra a tentação não tende resistido até o sangue. Então resista até o sangue. Fique firme. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Seja o vendaval que aconteça. Permaneça firme até o final. É como o Senhor Jesus disse, aquele que se manter até o final, dar-lhe-ei a coroa da vida. Não é assim? Ao vencedor, né? Aquele que guardar até o final, a promessa para o vencedor. Tá legal? Então que Deus te abençoe, tá? Fique com essa canção, medite nela, e eu tenho certeza que você vai ser uma boa terra. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pras muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele e
verdadeiro.